Olá, meus queridos, tudo jóia? Como é que tá? O professor José está aqui para a gente poder fazer a revisão a respeito dos aspectos físicos da região Nordeste. Terceiro ano, se prepara aí para o Enem, para o vestibular que está chegando, hein? Então vamos lá. Os principais pontos que nós temos que ver aqui a respeito dos principais aspectos físicos do Nordeste é o seguinte: primeiramente o relevo. O relevo do Nordeste ele é caracterizado pelos seguintes formas. Nós temos ali os planaltos e chapadas da bacia do Parnaíba. Lembrando que planalto são elevações do terreno que não ultrapassam 200 a 400 metros e que foram fortemente erodidos. Então o processo de erosão é muito mais atuante do que o processo de sedimentação. Nós temos os principais planaltos lá, que é o planalto da Borborema, que eu procurei desenhar aqui para vocês, né, que fica numa faixa do norte a sul do agreste, da sub-região do agreste no Nordeste, né? E o planalto da Borborema funciona como uma barreira natural aos ventos úmidos que querem entrar, vindos do oceano, que querem entrar e acabam não conseguindo, tá ok? Marca isso daí, né? Temos os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, que são esses planaltos e serras aqui. E nós temos algumas depressões. Entre os planaltos, nós temos as depressões. O que são depressões? Depressões são áreas mais rebaixadas do que as áreas vizinhas, tá ok? Então, geralmente, as depressões ficam entre um conjunto de serras e um outro conjunto de serras, ou entre um planalto e um outro planalto, tá? Então nós temos a depressão sertaneja, que é toda essa região aqui, ó, do sertão, e a depressão do São Francisco, que é uma depressão mais rebaixada que acompanha o curso do Rio São Francisco, que nasce na Serra da Canastra, nasce ali em Minas Gerais, e vai desaguar aqui na região do Oceano Atlântico, no litoral do Nordeste, tá? Muito bem, as depressões, elas têm ali no Nordeste algumas paisagens que são chamadas de Inselbergs. O que são esses Inselbergs? Inselberg significa incel, é do alemão, né? Significa ilha, e berg significa serras. Então são ilhas, né, onde nós vamos encontrar serras e morros, tá, com a superfície irregular, não aplanada, tá? Então são verdadeiras ilhas, porções de morros, tá? São os Inselbergs. Do outro lado aqui nós temos a Chapada Diamantina, que fica no centro da Bahia, essa região aqui bem no centro da Bahia, e que tem uma dimensão de 38 mil quilômetros quadrados. Por que eu destaquei essa região aqui, da Chapada Diamantina? Porque é uma região muito visitada, é uma região alvo para turistas, para montanhistas, tá? E suas belezas naturais realmente chamam a atenção. Tem corredeiras, tem cachoeiras, né? Tem assim lugares onde você pode parar e observar lá do alto a paisagem, muito linda. Então, a Chapada Diamantina é um divisor de águas do Rio São Francisco, entre o Rio São Francisco e os rios da bacia litorânea, tá? Então, lembrando, o que é um divisor de água? O divisor de água são montanhas, são serras ou topos, onde ficam as nascentes e de onde essas nascentes são distribuídas para o litoral ou para o interior. Portanto, Chapada Diamantina é um importante divisor de água da região Nordeste. Climas. Muito bem, a região Nordeste ela é caracterizada por 4 tipos de climas básicos. O clima equatorial úmido, o clima tropical, o tropical semiárido e o tropical úmido. Esses climas, no clima equatorial úmido, as chuvas podem ultrapassar 2.000 milímetros anuais, chuvas bem distribuídas, e o clima quente, né? Temperatura média entre 22, pode atingir até 30, 38 graus. O clima tropical típico
é o clima da região do Agreste, da segunda faixa litorânea que eu mostrei para vocês naquela outra aula, naquele outro mapa, né? Na aula 1. Tropical típico. Tem uma estação chuvosa, mas essa estação chuvosa são de chuvas irregulares, não muito bem distribuídas. E as temperaturas podem variar também até 18 graus, até 28 graus, 30 graus, dependendo da situação. Tropical semiárido. Tropical semiárido ele é determinado pela falta de chuvas, pela vegetação da caatinga e por uma estação seca definida durante o ano, tá? E o tropical úmido, aqui na faixa litorânea, chuvas bem distribuídas. Aqui nós temos na faixa litorânea a atuação da massa tropical atlântica, massa quente e úmida que vem do oceano, e da massa equatorial atlântica, quente e úmida, que vem também da região equatorial para dentro da região nordeste. A atuação dessas massas de ar, elas acabam trazendo chuvas bem constantes para a região. Então, a vegetação do Nordeste ela é caracterizada principalmente pela região onde ela está inserida. Por exemplo, na região da Mata Atlântica, nós vamos encontrar no litoral, tá? Nós temos a Mata Atlântica ali do litoral, na zona da mata, do nordestino, ela foi severamente devastada, desde a colonização portuguesa e também devido à industrialização, e à mineração e à urbanização de forma geral. Ainda existem trechos de Mata Atlântica na região, né? Os lugares mais altos, né? Algumas serras, mas ela é o bioma brasileiro assim, que foi mais densamente devastado no passado. A caatinga, localizada no Agreste, que é uma caatinga mais leve, hipoxerófila, e no sertão, uma caatinga, uma vegetação rasteira, uma vegetação arbustiva, mais adaptadas a locais, assim, a climas muito severos, com calor muito severo, chegando a ter uma média anual de 41 graus. A caatinga, né? Já falei para vocês na aula anterior, né? Mata seca, os índios chamavam de mata branca, né? Porque se adapta em clima muito seco. E a mata de cocais indo em região já saindo do Nordeste Ocidental para a região do Amazonas. A mata de cocais é uma mata de palmeiras que está na área de transição entre o Nordeste e a região do Amazonas. Como falei na aula anterior para vocês, é uma mata que produz ali oleaginosas, sementes oleaginosas e comestíveis que servem muito bem ao extrativismo vegetal. Muito bem, queridos, fiquem com Deus. Um abraço do professor José.